Aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Alô, alô, meu povo, boa noite. E aí, gente? Bertinha de folga hoje de novo, testado médico. Coffee. Hoje teve jeito não, gente. Olha, eu tomei a decisão aqui de deixar a Bertinha de castigo hoje, porque ou ela recupera ou nós vamos ficar sem cantora. Eu espero que vocês tenham compreensão aí, viu? Eu acho que ela vai aparecer aí nos comentários. Inclusive, eu falei pra ela ficar de repouso. Sabe o que ela tá fazendo? Pintando. Tem, lógico, um negócio desse, gente. Tanto é que hoje eu não tive nem a possibilidade de colocar o cavalete aqui. Eu tive que fazer um improviso aqui para deixar uma tela aqui, né? Para alegrar o ambiente, né? Não vai cobrir o espaço dela, lógico que não. Mas pelo menos vai alegrar o ambiente aqui, né? E aí, gente? Alô, alô, Dona Ilete Arantes, já chegou por aqui, Maria Alice também, o povo já chega acendendo as lanterninhas, né, gente? É isso mesmo. Hoje, né, de novo, gente, eu fui no meu estoque de vídeos, agora que eu vi que a Betinha gostou, agora pronto. Peguei alguns vídeos ali, já deixei separados aqui para nos ajudar na noite de hoje e para acender as nossas lanterninhas nesse dia 11 de julho de 2022, aqui, segunda-feira, né? Eva 793. Nada melhor do que começarmos, né, com uma prece, gente. A mãe de Jesus e mãe de todos nós. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, esse é inédito, eu tenho certeza, porque ele foi gravado numa igreja lá em Portugal, numa pequena capela. Gente, mas lá no Goiás eu diria assim, um brinco, né? Uma teteia. Pensa numa coisa linda, né? Toda azulejada, mas toda pintada, ornamentada, né? E uma acústica fantástica. Um dos vídeos que nós gravamos aí chama-se Estou Aqui, que é de autoria do padre Ataíde, se eu não estou enganado. Alguma coisa Ataíde, né? E esse nós postamos no canal da Elizabeth Lacerda lá no YouTube. Mas a Ave Maria, que ela também cantou naquele ambiente, essa ficou aqui, guardadinha aqui no estoque de vídeos aqui do celular. E é com ela que eu gostaria de convidar todos nós nessa noite para acendermos as nossas lanterninhas aí nessa menção à Mãe de Jesus. Vamos lá? Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Salve Maria de Nazaré. Então, gente, lanterninhas acesas, perceberam que a impressão que se tem é que a aparelhagem de som está ligada nesse ambiente? Viram o quanto essa acústica aí é fantástica, né, gente? Olha que legal. Dona Leila, você nunca assistiu esse vídeo, minha filha. Eu vou repetir que ele é inédito para vocês. O que tem disponível na internet não é dessa música. Foi gravado nesse local, né, com até alguns ângulos bem parecidos, mas com outra canção. Essa aí é inédita, pode ter certeza disso. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Evangelho de Amor, né? Parabéns a todos os aniversariantes. Hoje eu tenho aqui anotado o aniversário da dona Deni Lenfers. É a mamãe da nossa querida Rosineia Sense Lenfers. Então, parabéns para a dona Deni. Se mais alguém aí estiver aniversariando, né, manifeste-se aí, eu tenho certeza que será muito bem acolhido pelos nossos evangelistas do amor. Talvez eu não consiga, né, observar aqui os comentários pela questão de estar, né, mais compenetrado aqui com a nossa transmissão de hoje, né? Aí, ó, Betinha já apareceu aí. Tava lá em Portugal cantando, agora já está aqui comentando. Isso mesmo, cuida dessa voz aí, cantar para nós mais vezes. Conforme for desenrolar aqui, tem mais vídeos aqui hoje do Betinha cantando para esse mundão de Deus aí. Tem uns bem legais. No final, no encerramento, vocês vão ficar encantados. Eu tenho certeza disso com o que eu separei para encerrar esse evangelho de amor dessa noite, gente. Chega a ser emocionante e é diferente. Vocês vão ver que bem bacana mesmo. Pois é. Então hoje nós vamos dar sequência aqui, né, na nossa reflexão sobre a morte. Todo mundo preparado aí? Não corre não. Olha, antes de entrar no tema, e a mensagem de hoje é mais um poema que nós escolhemos hoje para nos orientar aqui diante disso, né? Está no livro Excursão da Paz, é do poeta Leandro Gomes de Barros. Eu sou apaixonado na obra, né, do Leandro Gomes de Barros, e nesse caso aqui psicografada pelo Chico Xavier. O título do poema, gente, é Cantoria da Morte, tá? Mas antes de convidar já Leandro Gomes de Barros para participar aqui conosco, eu encontrei um livro chamado Claramente Vivos, um livro bem pequeno, com mensagens psicografadas pelo Chico. E essa aqui foi editada por um espírito chamado Urueno Gonçalves. É uma coletânea de cartas dos espíritos direcionados aos papais e às mamães. O Chico fez isso muito, né? Grande parte da sua encarnação aqui foi dedicada a essas psicografias. E aí, o companheiro espiritual disse para a família, e esse recadinho serve para cada um de nós aqui, o seguinte: os assuntos da morte na Terra são ainda terra devoluta que ninguém se anima a cultivar. Bom, nós já estamos aqui em mais ou menos aí 215, 220 famílias conectadas agora. Quantas chegarão depois, né? E se chegaram até aqui, e se por acaso assim, já estão com vontade, falam assim, eu acho que eu não estou querendo escutar essa conversa de morte, não. Presta bem atenção no que esse espírito está falando aqui, ó. Os assuntos da morte na Terra são ainda terra devoluta, uma terra sem habitantes, né? Uma terra vazia, uma terra desocupada, né? Devoluta vem de vaga, porque ninguém se anima a cultivar. Então, nós aqui do Evangelho de Amor, e vocês estão incluídos nisso, né? Eu penso que nós já estamos dispostos a cultivar essa terra, né, gente? Nós já estamos animados a entender, né, para que a gente possa ser melhor. E nessa sequência, no livro Enxugando Lágrimas, o espírito João Jorge deixa mais um recado. Anota aí. Penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldades nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar. Quer uma justificativa melhor para que a gente possa
se animar a cultivar essa terra devoluta? Aproveitar que ela está aí e cultivá-la? Gente, é muita coisa. 90% das dificuldades nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar se deve à falta de conhecimento. Então, isso aqui é mais uma justificativa que nos estimula a insistir no assunto. Por mais que possa ser dificultoso para alguns de nós ouvir sobre isso. Talvez já por circunstâncias da vida, né? Já de muito e muito tempo, às vezes até de outras vidas, fugindo desse assunto, com medo, etc. Ou às vezes por uma situação mais próxima, um momento que está vivenciando aí e que leva a ter um certo receio de conversar sobre o assunto. Mas a gente vai tentar levar isso aqui de uma forma mais suave possível, né, de forma que, cultivando o conhecimento, a gente consiga reduzir, né, esse percentual aí de dificuldades no momento em que certamente nós estaremos diante da situação que nós chamamos de morte, que nada mais é, né, o encerramento das atividades físicas. Beleza? Então vamos lá. Leandro Gomes de Barros. A gente fracionou aqui o poema e a gente vai conversando. É como se a gente estivesse na sala de casa que a gente vai batendo um papo. Sempre que possível a gente dá uma olhadinha nos comentários aqui. Vocês podem ir acrescentando, concordando, discordando, né? Nos auxilia aí até nas respostas, porque pelo Eva de ontem nós percebemos que são muitos questionamentos, né? Aqueles que se sentirem seguros para responder às dúvidas aí, façam isso, se não, anotem, encaminhem para que depois a gente possa buscar, por meio das pesquisas aqui, na doutrina espírita, as respostas e esclarecê-las, tá bom? Então vamos lá. Cantoria da Morte, Leandro Gomes de Barros, do livro Excursão de Paz, psicografia de Chico Xavier. Hoje precisa enfrentar problema de grande porte. Há quem me peça este assunto, supondo que eu seja forte, mas não há quem forte seja ante a presença da morte. Gente, até a própria espiritualidade, né, apresenta uma certa limitação, né, para lidar com esse assunto. Então aqui nós já percebemos que alguém solicitou a Leandro Gomes de Barros que abordasse o assunto morte. E ele já diz assim, ó, é um problema de grande porte. Anota isso, porque depois nós vamos voltar nessa expressão usada por ele lá na frente. Bom, se falta conhecimento para lidar com a morte, que conhecimento é esse que nós precisamos? Olha, eu penso que nós deveríamos fugir das meras curiosidades. Porque às vezes a curiosidade nos afasta do essencial, daquilo que realmente nós necessitamos conhecer para diminuir esse percentual aqui. Ó. De repente, de 90%, a gente diminui para 80%, para 70%, para 50%. Ou seja, com informações adequadas, nós vamos nos preparando melhor para a superação desse momento, que certamente virá, não sabemos quando. Mas que conhecimento é esse? Eu fiquei pensando no processo da chegada do espírito aqui. Vamos pensar no espírito reencarnante, ou aquele que está aqui, né, renascente ou nascente, né, pensando talvez que ele seja pela primeira vez aqui no planeta Terra. E aí a gente analisando o processo do nascimento ou renascimento aqui, a gente faz uma analogia da nossa necessidade de quando nascermos do lado de lá, como o Jeromão explicou para nós aqui ontem. Eu fiquei imaginando o seguinte, será que importa para um espírito, gente, que está prontinho para nascer,
para reencarnar aqui no planeta Terra, no mundo de provas e expiações. Eu estou falando aqui da Terra, porque por enquanto é onde nós estamos, né? Será que importa para ele compreender com detalhes, minuciosamente, os procedimentos médicos relacionados ao parto? Será que ele precisa entender direitinho como é que o anestesista vai agir, como é que o médico vai proceder com um bisturi? O que você acha? Você acha que isso é importante? É primordial para um espírito reencarnante? Então, às vezes, a gente fica assim, morrendo de curiosidade para saber alguns detalhes do processo do desencarne que, na verdade, não são fundamentais para nós superarmos esses 90% de dificuldades que o Espírito acabou de dizer aqui para nós. Por isso que a espiritualidade já tem o cuidado de trazer para nós a verdade na medida da nossa competência de absorção e na medida da necessidade que nós temos para os nossos enfrentamentos. Então, o que importa? Vamos pensar, o que nós já aprendemos sobre a morte? Séculos, milênios, sabe-se lá quantas vezes já passamos por esse processo, mesmo que não recordemos, mas já aprendemos muita coisa. Nessa encarnação aqui, nós temos uma experiência bacana, não é? Pensa aí. Quantas vezes você já ouviu falar desse assunto? Quais são as suas fontes? Se é um assunto que representa uma terra devoluta, porque a maioria já nem quer falar, não quer estender. Mas o que nós já aprendemos? Do que nós já aprendemos, o que nós compreendemos? Porque às vezes a gente aprende, mas não compreende. Vai só acumulando informação, mas aquilo a gente não alcança. E daquilo que nós já compreendemos, o que nós aceitamos? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai chegar um momento que nós vamos ter que enfrentar essa situação. E a facilidade ou dificuldade tem a ver com o que nós já aceitamos até então. E nós só aceitamos aquilo que nós compreendemos. E para compreender, precisa aprender. Por isso que o conhecimento é muito importante. E aqui nós vamos compartilhar alguns destes conhecimentos trazidos por fontes seguras, especialmente da lavra das psicografias de Chico Xavier. Beleza? Então vamos lá. Leandro Gomes de Barro continua. Não é a morte a megera dos quadros de antigamente, uma forma de esqueleto com foice mirando a gente. A morte em cada pessoa mostra face diferente. Então aqui, mais um ponto que merece nós comentarmos rapidamente. Gente, a abordagem de hoje, trazida por Leandro Gomes de Barro, ela é bem sucinta e apresenta uma dessas faces da morte. Por isso que nós, até então, já definimos aí mais 12, 13 episódios aqui para tratar do assunto, apresentando outras faces. Então, nós não podemos utilizar essa experiência que vai ser colocada aqui como uma receita de bolo. Falar assim, isso aqui é o padrão, então é tudo desse jeito. Não. Nós precisamos usar a nossa inteligência para ouvirmos a nossa consciência e nos posicionarmos percebendo o que importa para mim dentro disso que esse companheiro espiritual está trazendo. E outros que vão complementar aqui. Que proveito eu posso tirar destas informações para a minha vida? Não é nem para a minha morte, para a minha vida. Combinados assim? Muito bem. Então vamos para frente. Continua aqui com Leandro Gomes de Barro. Conheço um homem que um dia foi procurado por ela, pela morte. Parecia uma enfermeira
que lhe escorava a espinhela, trazia sono e o coitado caiu logo na esparrela. Gente, esparrela seria assim, uma armadilha, né? Aqui ele está usando um sentido poético, lógico. Na minha terra, um arapuca. Então, o processo do sono, né? É por isso que eu estou falando, uma das faces da morte. O espírito Carlos Alberto, está lá no livro Estamos no Além, também numa carta dirigida aos pais, ele disse assim, ó, a morte do corpo é uma espécie de sono da noite do qual se desperta pela manhã. Já no livro Sexo e Destino, trazido por André Luiz, lá no capítulo 10, o companheiro espiritual chamado Amantino, ele diz assim, ó, creia ou não na imortalidade, qualquer pessoa é alma eterna. Perfeito? Nós resolvemos colocar isso aqui, porque mesmo aqueles que não acreditam na imortalidade, que consideram que morreu, acabou, também são almas eternas. Pronto. Se porventura, nesse momento da sua trajetória evolutiva, esse assunto não faz sentido para você, eu até tenho uma certa curiosidade com algumas coisas, eu até acho legal estar por aqui, passei aqui, cheguei por aqui, escutei umas músicas, diz que tem umas piadas que conta aqui, a gente ri e tal, mas essa história de mortalidade para mim isso não faz muito sentido não, né? Eu até acho interessante o espiritismo, mas parece que a hora que fala de reencarnação, de continuidade da vida, isso aí não faz sentido para mim. Não se preocupe, vai chegar um momento que vai fazer, porque queira ou não queira, todos nós, queiramos ou não, somos almas eternas. Beleza? Então, não tem como fugir disso. Perceba que, numa dessas faces da morte, essa questão da comparação com o sono da noite, pelo qual se desperta, é sempre utilizada pela espiritualidade. O próprio Chico Xavier, está lá no livro O Evangelho de Chico Xavier, né, organizado pelo Carlos Bacelli, informações que eu sempre gosto de lembrar do Chico enquanto encarnado, tá, gente? Não se trata de psicografia. Tem um pedacinho lá que diz assim, ó, Chico falou assim, ó, Emmanuel já escreveu por nosso intermédio. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. E o Chico continua dizendo assim, ó, um espírito amigo nos disse que a morte do corpo não é mais do que um sono mais prolongado de que despertamos. Anota aí. 1. Despertamos como somos. 2. Como estamos. 3. Como queremos. Então, gente, às vezes a gente quer assim, fenômeno, a curiosidade é muito aguçada no ser humano, a gente quer informações assim muito fantasiosas, né? E vem alguém como o Chico Xavier aqui e diz o seguinte, gente, olha, a morte é um despertar de um sono mais prolongado, onde nós despertaremos como nós somos, como nós estamos e como nós queremos. Então, imagine-se, como você está hoje? Vamos imaginar que às 22 horas, nós vamos encerrar o EVA, aí nós vamos dormir, um sono mais prolongado, e vamos despertar do outro lado. Como é que nós estamos? Como nós gostaríamos de despertar do lado de lá? É o Chico que está dizendo aqui. Bom, mas o companheiro espiritual, narrado aqui, né, pelo nosso amigo Leandro Gomes de Barros, ele tem uma experiênciazinha aqui para mostrar para nós o que aconteceu com ele. E Leandro diz assim, ó, quando ele quis acordar,
do sono que ele trazia. Os pés estavam parados, na geada que sentia. Quis falar, porém a boca estava selada e fria. Enxergava o próprio corpo, que ele mesmo havia usado, tão quieto que parecia um velho tronco espinhado. No entanto, não descobria nenhuma bruxa de lado. Cadê a Dona Morte? Naquela feição esquelética, com uma foice na mão, onde? Foi enganado? Quantas coisas deve ter passado pela cabeça desse irmão, hein? Imaginando que a morte ali pousasse escondida, ele gritou: Dona Morte, não entro nesta partida. Tenho muito que fazer, não posso perder a vida. Tenho muitos compromissos, deveres para tratar, pedidos de clientela, obrigações em meu lar. Quero meu corpo de novo, para a vida regular. Corpo para quê? Vamos pensar, vamos nos colocar no lugar desse irmão? Ele não enxergou, mas ele imaginou assim, ó, a Dona Morte está escondida por aí, então eu vou chamar ela para uma prosa aqui. Me devolve meu corpo, porque eu preciso agir, eu tenho que cuidar das coisas, eu tenho que pagar minhas contas, né? Eu tenho que aguar as plantas, eu tenho que fazer comida para meu maridão, tenho que lavar as roupas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do estoque da minha loja, eu tenho que fazer as minhas aplicações financeiras. Nossa, olha, Marca, eu tenho que ir no dentista, tenho que levar meu corpo lá no dentista, como é que eu faço agora se eu já não tenho mais ele? Corpo pra quê, gente? Será que é, vamos lembrar aqui, será que é para correr de novo atrás do tatu? Porque, olha só, muitos de nós, de vez em quando a gente tem passado uns perrengues, mas eu tô falando daqueles perrengues, mas perrengue mesmo. Que a pessoa para e pensa assim, agora eu vou. Sabe? Que ela já faz até testamento, às vezes. E aí eu acho que ela chega do lado de lá, e aí a Dona Morte fala assim, não, ainda não está na hora, volta. E a pessoa, se ela junta força, sei lá da onde, ela consegue, reanimou, ele tá de novo, continua a experiência no corpo físico aqui. Não ficou sem o corpo físico. Alguns aí passam por a tal da EQM, né, que é a experiência quase morte, outros são experiências diferentes, às vezes estágios numa UTI, muitas vezes num coma, seja induzido ou não, mas volta, retorna. É a vida, entre aspas, né, dando um chacoalhão assim, falando assim, olha, pensa de novo, reflete mais um tiquinho, aproveita mais essa oportunidade. E às vezes naquele primeiro momento, normalmente a pessoa até dá uma reagida, sabe? Parece que passa um pouco, aquilo vai voltando para a rotina de novo. Mas se nós estivéssemos numa situação dessa, para quem não viveu ainda, será que nós, num momento desse, nós faríamos uma proposta diferente para nós mesmos? Falar assim, olha, se eu escapulir dessa, eu vou fazer diferente? Gente, pensa bem, isso não é um bom exercício para se fazer? Sem tortura, sem terrorismo, conscientemente. O espírito Ney Lúcio, no livro Colheita do Bem, a mensagem chama-se Amealhar Pão Espiritual. Lá ele diz assim, ó, se todos pudéssemos, e em muitas circunstâncias, se todos quiséssemos preparar a longa e inevitável viagem, outros aspectos assumiriam entre os homens os inquietantes problemas da morte.
Mas nós já aprendemos aqui que o assunto é uma terra devoluta, ninguém quer cultivar, ninguém quer parar para preparar essa viagem. Aí o momento da viagem chega e nos encontra despreparados, como é a história que nós estamos ouvindo aqui, narrada por Leandro Gomes de Barros. Então, esses momentos aqui no Evangelho de Amor, mesmo que sejam pequenos momentos, mas podem, para aqueles de nós que se dispuserem a aproveitá-los, ser de grande valia, gente, nesse preparo. Desde que nós estejamos bem antenados nos recados da espiritualidade aqui, mas nos observando dentro do que a nossa consciência vai conversando conosco. Segue Leandro Gomes de Barros. A bruxa estava invisível. A bruxa é a Dona Morte, tá? Nem de leve apareceu. Mas uma voz esquisita logo respondeu: não me peças o impossível, que teu corpo já morreu. Olha que diálogo, gente. De onde apareceu essa voz? Olha, Meimei, no livro Cartas do Coração, ela diz assim, ó: a morte do corpo é simples acidente para a alma. E às vezes, gente, é um acidente tão simples, tão sutil, que ele é imperceptível. Em muitos casos é imperceptível. O espírito não percebe a falência do corpo físico, que é o caso desse companheiro que Leandro Gomes de Barros está narrando aqui agora. Ele não percebeu. Ele ainda está naquela dúvida: me devolve, não devolve? Eu ainda tenho a chance de voltar? Peraí, o que está acontecendo? Porque é um acidente para a alma simples. Além, continua Meimei, despertamos na mesma posição interior em que nos achávamos. E é tão impraticável a marcha para diante sem corações amigos que nos ajudem, quanto é impossível para a abelha seguir na direção do mel sem flores ou recursos que a alimentem. Então, no nosso treinamento aqui para viver, não é treinamento para morrer, nós já falamos disso. Nesse nosso treinamento para viver aqui, ó, tem mais uma dica. Há amizades, nós vamos precisar, gente. Nós vamos precisar de ajuda do mesmo jeito que é muito bem-vinda uma ajuda para um ser reencarnante, bem-vinda e necessária, né? Imagine então para um ser desencarnante. Da mesma forma, nós vamos precisar dessa ajuda até que a gente se ambiente. Porque é um sono mais profundo, é um sono mais intenso. Então a gente desperta lá assim, ó, meio sem saber o que está acontecendo, meio zonzo, vamos dizer assim, nessa face da morte que nós estamos conversando aqui hoje, tá? Então, companheiros, corações amigos, como disse Meimei aqui, são muito importantes. E esse cultivar de corações amigos é aqui, começa aqui. Eu não estou falando para fazer negócio na base de troca, mas é o que a espiritualidade está dizendo para nós, os benefícios que nós temos pela vida, quando nós cultivamos boas amizades. O homem apavorado replicou na mesma hora: eu quero meu corpo vivo, não sei andar de demora. Suplico na confiança em Deus e Nossa Senhora. Ó. Mas a voz falou mais firme: largaste o corpo no mundo. Quando a vida se transfere, a mudança é num segundo. A tua prece de agora parece um cheque sem fundo. Cheque sem fundo, gente, ó, não tem nada. Você apresenta ele no... Hoje nem cheques mais, né? Acho que a maioria de vocês, ou uma parte de nós aqui, nem sabe o que é isso, né? Mas você chega com o cheque sem fundo no caixa lá, não vale nada. Você não tem nada em troca. Se tem um cheque e tem fundo, se ele é de R$100, você entrega o cheque, você recebe R$100. O cheque sem fundo, ele não tem respaldo, ele não tem saldo para restituir nada. Então,
A gente tem que pensar bem que Leandro Gomes de Barros não está desprezando o poder da prece num momento como esse. Mas ele está dizendo que a prece aqui, representada por um pedido, uma rogativa, é um cheque sem fundo. Porque não tem como, o corpo já não está ali mais disponível. Ele já encerrou as atividades. Então não adianta insistir. Então isso aqui são informações importantes, porque pode ser que represente mais 1% dos problemas que nós vamos enfrentar lá. Porque muitos de nós chegamos lá e queremos o corpo de volta. Ou alguém de nós aqui acha que Leandro Gomes de Barros está colocando uma informação como essa simplesmente para preencher espaço aqui dentro do poema. Lógico que não, ele está com base naquilo que acontece rotineiramente no mundo dos espíritos. Emmanuel, no livro Deus Conosco, ele diz assim, ó, a morte não seria problema se fosse o fim. É problema grave porque significa recomeço e atividade nova. Você entendeu isso? Como é que Leandro Gomes de Barros começou o poema lá? Vocês lembram? Vamos voltar lá? Hoje precisa enfrentar problema de grande porte. Há quem me peça este assunto supondo que eu seja forte, mas não há quem forte seja ante a presença da morte. Então a morte é um grande problema, mas Emmanuel fala, ela não seria problema se a morte fosse o fim. Pronto, acabou, não tem problema. Por que ela é problema? Porque nós não nos preparamos para ela e a vida continua. Há um recomeço com atividades novas. Quando a gente não está preparado para resolver alguma coisa, essa coisa ou essa situação, ela, lógico, se torna um problema na nossa vida. O que aconteceu aqui com esse moço? Ele está diante de um grande problema. Ele quer o corpo dele de volta. Provavelmente ele tinha entendido que se encerrasse as atividades do corpo, acabou, pronto, Zé fini, não é assim? E não foi o que aconteceu. E agora? Vamos ver onde que isso vai parar. E a voz responde para ele. Gente, essa voz aqui, eu vou te falar, escuta isso. Nada tens a reclamar. O teu pedido não vinga. Viveste como quiseste, catando casa e mandinga, mesa farta e rede fofa, fandango e trago de pinga. Eita! Não teve pena dele aqui não, hein? Olha, Lívio Barreto, vai escutando. Duas certezas na terra, nas lutas de qualquer nível. A vida, navegação. A morte, porto infalível. Então nós estamos navegando. A morte é um porto onde nós atracaremos o nosso barco. Que barco é esse? Eu sabia que você ia perguntar isso, mas Casimiro Cunha vai responder. A vida é o grande oceano. Nosso corpo é a embarcação. A morte será o porto, conforme a navegação. Então, eu penso que nesse momento aqui, a voz que estava conversando com a nossa personagem da noite aqui, começou a mostrar para esse espírito como é que ele navegou por esse oceano chamado vida. Como é que ele conduziu essa embarcação do corpo para chegar naquele porto? E eu penso que cada um de nós que estamos atentos aqui a essas informações, estejamos pensando aqui, observando e imaginando que porto aguarda esse moço. Mesa farta, rede fofa, fandango, trago de pinga, arrumando confusão. Como é que você imagina que isso está navegando, vai parar onde? E quando a gente pensa no outro, né, isso pode ser útil
A partir do momento que observando o outro, a gente consiga se observar também. Então, eu não tenho problema nenhum eu ficar aqui tentando entender para aonde que ele vai parar, onde que ele vai aportar a embarcação aqui. Mas é preciso que eu também perceba como eu estou navegando nesse oceano da vida. Como eu estou conduzindo a embarcação chamada corpo físico. E a voz continua falando com o moço. Nasceste de boa gente, mas não vês o tempo gasto, em que mais te parecias a touro novo no pasto. Se vias qualquer morena, seguias cheirando rasto. Olha a navegação. Algum bem trazes contigo, isso, porém, é dever. Mas quantas horas perdidas que não podes devolver? Cala-te e pensa na conta do que deixaste a fazer. Gente, nós que estamos aqui agora, eu estou falando dos encarnados, tá? Aproximadamente aí 300 famílias. É mais um exercício, concorda? O que nós acabamos de escutar aqui é mais um exercício que nós podemos fazer agora. Nós não precisamos aguardar a embarcação atracar num porto chamado morte para poder pensar naquilo que nós podemos fazer. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito Aulus diz assim, ó, o que a vida começou, a morte continua. Reticências. O que a vida começou, a morte continua. Então, agora vamos conversar com os encarnados aqui, tá? Os desencarnados eu tenho certeza que estão recebendo as orientações da espiritualidade aí e seguindo os raciocínios também. O que nós desejamos continuar depois que nós atracarmos o nosso barquinho chamado corpo? Você já parou para pensar nisso? Quando você faz uma viagem, não é assim? Você fala assim, estou me organizando, está chegando férias agora da meninada na escola, né? A gente vai fazer uma viagem e nós vamos para tal lugar. E quando nós chegarmos lá, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E tal. Tem um planejamento, não é? O que a vida começou, a morte continua. O que nós queremos continuar, dar continuidade quando retornarmos ao mundo dos espíritos? O próprio Aulus, no mesmo livro, agora num outro capítulo aqui, a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Gente, posição espiritual. Ele não está falando aqui de posição social. Então não adianta você achar que aqui você conquistou uma posição social que te permite dar umas carteiradas de vez em quando, aí eu sabe com quem você está falando, né? A minha posição social, ela facilita isso, ela facilita aquilo. No mundo dos espíritos não é bem assim. Nós vamos despertar na nossa posição espiritual. Que posição espiritual nós nos encontramos agora? Então, observa, gente, olha, mais uma vez, nós não precisamos ter medo de conversar sobre morte, porque conversar sobre a morte é falar da vida, é falar de agora, como a Liz ontem nos alertou aqui, é do momento presente. Tem sentido isso? Aí o companheiro pergunta, já que está um diálogo lá da banda de lá, né? Qual será o meu lugar? Indagou o pobre amigo.
A voz pronta esclareceu: Deus não aprova castigo. Estarás no purgatório que já carregas contigo. Gente, a morte continua o que começou aqui. Lembra da fala do Chico lá no comecinho? A morte do corpo não é mais do que um sono mais prolongado que nós despertamos como somos, como estamos e como queremos. Pronto. Se nós somos, estamos no purgatório, gente, nós vamos despertar desse sono do lado de lá no purgatório. Se nós mesmos assumimos, para tudo quanto é canto, olha, a minha vida é um inferno. Nem diz que está, ela diz é. Na verdade está, porque tudo é transitório. Olha, quando nós despertarmos do lado de lá, despertaremos como estamos, como somos, como queremos. E o nosso querer é demonstrado pelas nossas sintonias. Simples. Mas a voz continua conversando com o nosso amigo. Muito serviço te espera para a conquista da paz. Trabalha, não te lastimes, o tempo não volta atrás. Céu, inferno e purgatório, cada um tem os que faz. Então, nós somos construtores do próprio destino. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Quem acompanha o Eva aqui já ouviu, porque nós já falamos isso aqui várias vezes. Nós somos os pedreiros da nossa própria vida, do nosso próprio futuro. Então, o que nós estamos construindo? De 3, uma. Ou nós estamos construindo céu, ou nós estamos construindo purgatório, ou nós estamos construindo inferno. E é uma construção íntima, gente, não é construção material. Nós chegamos do lado de lá, despertamos na nossa posição espiritual e não na posição material. Aí, mais uma vez, perceba se isso aqui não é treinamento para nós. De parar e pensar, eu estou gastando a minha energia, eu estou investindo a minha energia de forma adequada na construção daquilo que vai ser importante para mim nessa continuidade da vida depois da morte? Basta parar e pensar, fazer uma reflexão. E olha, o que você... Hoje, segunda-feira, 11 de julho de 2022, do momento que você despertou do sono físico, né, que seu corpo despertou até agora, o que você fez? Você construiu o quê? Construiu o céu? Para. Cada pensamento, cada palavra, as atitudes, os sentimentos, as emoções, são tijolos, são paredes, telhados. E aí não tem resposta certa ou errada. Tem a sua, tem a minha. Tem a da Adélia, tem a da Neta Almeida, tem a do Edivaldo, da Dona Margaridinha. E por aí segue. Da Inês Tolentino, da Arlete Arbues, da Adriana Joaquim, da Solange Abreu. Cada um de nós, gente, hoje nós trabalhamos de pedreiro para nós mesmos. E o problema é que a maioria de nós está construindo ou que nós não vamos usar, não vai servir, porque lá nós vamos precisar das construções espirituais, as construções materiais não vão servir, não que elas não sejam importantes, se estiverem a serviço dessa evolução, tá? Entenda bem isso. Ou então estamos trabalhando em construções que nós não vamos gostar de viver nelas. André Luiz, numa mensagem chamada Reconciliação, está no livro Entre a Terra e o Céu. Peguei uma frase, hein? E ele diz assim, ó, e mais uma vez,
reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. O que a voz falou para o espírito aqui? Muito serviço te espera para a conquista da paz. Trabalha, não te lastimes, o tempo não volta atrás. Bom, por que então nós encarnados aqui? Nós vamos esperar o barco atracar no porto da transição, da passagem, para poder buscar essa renovação. Se nós já podemos trabalhar a partir de agora na construção desse céu em nós. Parece óbvio, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para construir inferno e purgatório, você não precisa fazer muito esforço não, tá? Se é que você me entende. A ociosidade é uma fábrica de inferno da primeira categoria. Só com material de primeira capacidade, trouxe assim, ó, de primeira linha. Robusta mesmo, resistente. Por isso que a gente tem que fazer esse exercício. Olha, amanheci o dia hoje, comecei minha construção. O que eu fiz? O que eu construí? Onde eu coloquei os meus tijolinhos? A minha melhor energia, meus pensamentos. Eu estou vibrando aonde? O que mais toma conta da minha mente? Não, Alex, mas eu fiquei o dia inteirinho hoje na frente de uma televisão ligada. Está construindo inferno. Tô te falando, presta atenção. Desliga esse trem, porque isso é uma fábrica de purgatório. Muda a olaria onde você busca seus tijolos, se é que você está me entendendo. Com um material dessa qualidade aí, não tem jeito de construir céu, gente. Não tem. Ele, o homem, né? Aí falou a voz: serás a morte na essência? Ele conversando com a voz agora, hein? Ela, porém, respondeu com firmeza e paciência: a morte é caso passado, sou a tua consciência. Gente, olha para onde que Leandro de Barros nos conduziu agora, hein? Toda essa conversa, quem estava interagindo com aquele moço não era a bruxa da morte esquelética, horrenda, que estava escondida, soprando palavras nos ouvidos espirituais dele, não. Era a própria consciência. Aqui a gente vai entendendo como é que funciona o tal do Tribunal de Contas. Nós somos os juízes, gente, da nossa própria causa. E é a consciência que vai mostrando para nós. Mário Linhares, espírito. Nossa vida lembra um livro, que a existência em si resume. A morte, quando aparece, é o índice do volume. Gente, eu tinha que pegar o alívio aqui, mas deixa eu pegar esse livro aqui, que estou estudando um livrinho aqui. Olha o tamanho dele, gente. Ó, ele é grande, gigante. Chegou essa semana passada aqui, compreendendo todas as parábolas de Jesus. Aí aqui no começo desse livro, olha o tamanho que ele é, hein? Aí tem um índice. Vou abrir aqui porque o índice é grande, o livro é grande, né? Aqui está um resumo. O índice é um resumo, não sei como é que está aparecendo aí para vocês, do livro inteiro. Está aqui, em 4, 5 páginas, né? Nós temos um resumo de um livro de 1.300 páginas, mais ou menos. Aqui. Então, o que a morte faz, gente? Ela pega um livro de 100 anos e joga o índice para você assim, ó, em pouco prazo, se é que você me entende. Puf! Capítulo por capítulo, ó. E vai te mostrando. É isso. Nossa vida lembra um livro,
que a existência em si resume. A morte, quando aparece, é o índice do volume. E é a dona consciência, gente, não é a dona morte, que faz esse resumo para nós. Eurípides Barçanufo, psicografado pelo Chico Xavier, hein? Está no livro O Espírito da Verdade. Atenção com isso aqui. A mensagem completa, se você quiser pesquisar depois, chama-se Em Plena Era Nova. Dr. Eurípides diz assim, ó: irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia, renasce a luz de uma nova vida, e com a morte, somente morrem as ilusões. Porque, gente, aparentemente, nós, enquanto encarnados, imaginamos que a história que nós estamos escrevendo aqui, demonstrando assim, era uma maravilha. É aquela história do Instagram, sabe? É só felicidade, é só luxo, é só sucesso, é só comida boa, é corpo sarado, é não sei o quê, sabe? Aí vem a morte, como disse aqui o nosso querido Eurípides Barçanufo, e mata as ilusões. E nós sobrevivemos a essa morte. E o que que sobra? Sobra o índice do nosso livro da vida verdadeira, real. Então, nós estamos aqui, essas reflexões valem para encarnado e desencarnado, porque para o desencarnado é um treinamento para encarnar, para os encarnados é um treinamento para o desencarne, né? Então nós estamos aqui ainda, enquanto encarnados, escrevendo as páginas, os capítulos desse livro aqui. Ó. Quantos capítulos nós temos pela frente? E quantos livros nós já lemos? Você vai lendo o livro assim, ó, você fala assim, nossa senhora, mas só coisa ruim. Não tem cabimento. Como é que essa pessoa aguenta um trem desse? Aí está faltando um capítulo, às vezes nas últimas páginas assim, muda totalmente a história. E o final é feliz? Quantos de nós temos experiências assim? Então, o nosso livro ainda não chegou na página, nosso livro dessa encarnação, tá? Onde está escrito assim, ó, fim. Não, nós ainda estamos escrevendo. Não sei se está aqui ó, mais no começo, talvez tenha alguns que estão aqui mais no começo, tem outros que já estão aqui mais no meio, tem alguns que já estão lá bem para frente, né, gente? Não estou fazendo terrorismo não, porque é a realidade, né? A maioria de nós já estamos mais perto do fim do livro da encarnação aqui do que do começo, concorda comigo? Mas o que importa é que nós estamos ainda com a oportunidade de escrever. Simples. Então, nós temos que ficar atento. Sejamos os vencedores da rotina escravizante. Porque, olha, num livro desse tamanho aqui, ó, muitos de nós já estamos aqui, ó. Mas você pega tudo que está aqui para trás, ó, e você vai lendo, é a mesma coisa, não tem novidade nenhuma. É uma rotina escravizante. Você pega aqui, você pega o primeiro capítulo aqui, ó, você pode ler o resto aqui, tá igualzinho. Acorda, lava o rosto, escova os dentes, lava a cara, bebe café, come pão de queijo, vai para o serviço, dá comida para os cachorros, volta, almoça, paga umas contas, briga com os companheiros lá, merenda, aí sai de serviço, chega em casa, vai para academia, vai jogar bola, vai, toma banho, janta, assiste a novela, vê o Eva, dorme de novo, amanhece. Ué, isso não é rotina escravizante? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Me responde. E eu estou perguntando para mim também. É isso que Eurípides Barçanufo, na minha compreensão, está dizendo para nós aqui, gente.
Cada dia, cada instante, renasce à luz de uma nova vida. A morte mata as ilusões. Para que esperar a dona morte, que aqui nós já estamos aprendendo a chamar de dona consciência, para matar as nossas ilusões? Vamos repensar essa nossa rotina escravizante. E aí Leandro Gomes de Barros encerra dizendo assim, ó: de repente, despertando, vi que tudo em mim tremeu. Larguei correndo assustado o corpo que fora meu. Então descobri que o homem não era outro, era eu. Gente, você entendeu isso aqui? Ele estava até agora falando dele mesmo. Ele começou toda uma narrativa na terceira pessoa, como se ele estivesse falando de alguém e tal, até chegar aqui no fim para dizer para nós o seguinte: olha, eu contei para vocês a minha própria experiência. Então ele não está inventando, gente, ele não está floreando, provavelmente ele está resumindo o que aconteceu com ele. É um professor que passou por uma experiência, chega aqui e fala assim: olha, é assim. Essa é uma das faces da morte, uma delas. Por isso que a gente quer pegar experiências aqui de muitos outros espíritos, porque isso vai acrescentando, isso vai somando. Cada um de nós, num determinado momento, vai raciocinar por uma lógica, vai ter uma percepção, vai aprender alguma coisa. E quem sabe esse aprendizado seja compreendido. E quem sabe essa compreensão seja aceita. E quem sabe essa aceitação, gente, incorporada no dia a dia, faça toda a diferença no momento da nossa passagem. Cassimiro Cunha: faze o bem quanto puderes, pede a vida andando à frente. Diz a morte à retaguarda: olha o tempo, minha gente. Vamos de novo agora, interpretando isso aqui? Faze o bem quanto puderes, pede a vida andando à frente. Diz a morte à retaguarda: olha o tempo, minha gente. Vai continuar usando o tempo para rotina escravizante? Até, gente, a dona morte é estímulo. Até a dona morte está dando recado aqui para falar assim: ô, presta atenção, acelera o passo na produção do bem, enquanto você pode. Porque a gente não sabe quando nós teremos novas oportunidades. E como diz a espiritualidade, todo tanto que a gente fizer, gente, ainda é pouco, tá? Não tem limite para fazer o bem. O mais depressa que a gente andar, nós ainda estamos atrasados. É isso, é uma realidade. Então temos que tirar esse atraso aí. Beleza? Então vamos lá agora, peço licença para vocês, para a gente fazer a leitura do poema por completo, para fazer mais sentido e valorizar a obra de Leandro Gomes de Barros, né, e a psicografia do Chico. Pode ser? E em seguida, né, nós já vamos caminhando para o encerramento, lembrando que eu prometi para vocês lá no início que tem mais um vídeo que eu achei aqui no meu estoque do telefone aqui. Esse eu tenho certeza que vai ser muito agradável para vocês, vocês vão adorar. Aguarda aí, viu? Um vídeo vou antecipar aqui, foi feito lá em Israel. Gente, nós fomos na cidade de Nazaré, e lá tem, chama Nazaré, Vila Nazaré, Nazaré Village, um negócio assim. Lá tem uma vila, né? Muitos de vocês já tiveram lá, como se representando Nazaré da época de Jesus. Então tem tudo rústico, tem as oficinas, tal, tem as parreiras, né, os pés de uva, tem
os camponeses que tem lá, todo mundo vestido com as roupas da época, né? Os pastores, tem os rebanhos de ovelhas. É muito interessante. As oficinas da época, as carpintarias, as pessoas lá vestidas, né? Como as daquela época, as ferramentas todas de madeira, e eles trabalhando ali. Um restaurante servindo, de acordo com eles, a comidas que eram também produzidas naquela época. A gente almoçou por lá, né? E num desses momentos tem um ambiente naquele local onde representa como se fosse uma sinagoga, né? Uma pequena igreja, onde a gente poderia ali, né, fazer um culto e tal. E nesse momento que a gente foi lá para fazer esse culto, a Alice cantou uma música, né? E eu escolhi uma das que ela cantou lá para mostrar aqui para vocês logo na sequência, tá bom? Então vamos lá. Resumindo aqui, a gente vai ouvindo e vai dando vazão para a nossa consciência que já conversou conosco até agora, e eu tenho certeza que nesse instante ela reforça alguns conceitos que são importantes para cada um de nós e muito particulares. Cantoria da morte. Hoje preciso enfrentar problema de grande porte. A quem me peça este assunto, supondo que eu seja forte. Mas não há quem forte seja ante a presença da morte. Não é a morte a megera dos quadros de antigamente, uma forma de esqueleto com foice mirando a gente. A morte em cada pessoa mostra face diferente. Conheço um homem que um dia foi procurado por ela. Parecia uma enfermeira que lhe escorava a espinhela. Trazia sono e o coitado caiu logo na esparrela. Quando ele quis acordar do sono que ela trazia, os pés estavam parados, na geada que sentia. Quis falar, porém a boca estava selada e fria. Enxergava o próprio corpo, que ele mesmo havia usado, tão quieto que parecia um velho tronco espinhado. No entanto, não descobria nenhuma bruxa de lado. Imaginando que a morte ali pousasse escondida, ele gritou: Dona Morte, não entro nesta partida. Tenho muito que fazer, não posso perder a vida. Tenho muitos compromissos, deveres para tratar, pedidos de clientela, obrigações em meu lar. Quero meu corpo de novo para a vida regular. A bruxa estava invisível, nem de leve apareceu. Mas uma voz esquisita logo respondeu: Não me peças o impossível, que teu corpo já morreu. O homem apavorado replicou na mesma hora: Eu quero meu corpo vivo, não sei andar de demora. Suplico na confiança em Deus e Nossa Senhora. Mas a voz falou mais firme: Largaste o corpo no mundo. Quando a vida se transfere, a mudança é num segundo. A tua prece de agora parece um cheque sem fundo. Nada tens a reclamar. O teu pedido não vinga. Viveste como quiseste, catando casa e mandinga, mesa farta e rede fofa, fandango e trago de pinga. Nasceste de boa gente, mas não vês o tempo gasto, em que mais te parecias a touro novo no pasto. Se vias qualquer morena, seguias cheirando o rasto. Algum bem trazes contigo, isso, porém, é dever. Mas quantas horas perdidas que não podes devolver? Cala-te e pensa na conta do que deixaste a fazer. Qual será o meu lugar? Indagou o pobre amigo. A voz pronta esclareceu: Deus não aprova castigo. Estarás no purgatório que já carregas contigo. Muito serviço te espera para a conquista da paz. Trabalha, não te lastimes. O tempo não volta atrás. Céu, inferno e purgatório, cada um tem os que faz. Ele aí falou à voz: Serás a morte na essência? Ela, porém, respondeu, com firmeza e paciência: A morte é caso passado, sou a tua consciência. De repente, despertando, vi que tudo em mim tremeu. Larguei correndo assustado o corpo que fora meu. Então descobri que o homem não era outro, era eu. Olha, vai chegar um momento
que nós estaremos aqui, ó, repetindo essa última estrofe do poema de Leandro Gomes de Barros. De repente despertando, vi quem tudo em mim tremeu, larguei correndo assustado o corpo que fora meu. Então descobri que o homem não era outro, era eu. Então descobri que a mulher não era outra, era eu. Pensemos, gente. Muito bem. Vamos direcionar as nossas melhores vibrações aí para o nosso querido Leandro Gomes de Barros. Ó, Betinha falou, gente, por aqui. Que temos aqui? Pera, gente. Então, pera, deixa eu organizar aqui, porque tem surpresas aqui, ó. Eita! Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Enquanto isso, gente, vocês vão dando um joinha aí que eu vou preparando aqui. Pera. Olha, surpresa. Tá assim? Vamos fazer assim? Amanhã a gente mostra ela com mais jeito. Gente, hoje é só um... eu não sei se já tá pronta? Já tá totalmente pronta? Olha isso, gente. É um negócio sobre outro negócio. Tem uma árvore, gente, sobre a tela. Não sei se dá para perceber aí. Deixa eu ver se eu consigo virar. Essa árvore, ela é totalmente em alto relevo aí, viu? Amanhã a gente vai ter que filmar isso aqui e mostrar mais de pertinho. Hoje tá meio desconfortável aqui para eu mostrar para vocês. A tela, gente? Não, você não vai ouvir aí. Eles não vão te ouvir por aí, porque tá só no microfone. A árvore é de MDF, pintada, ela pintou a árvore primeiro, pintou a tela, depois ela afixou a árvore na tela e fez os acréscimos das pinturas aí. Amanhã a gente vai poder mostrar para vocês mais aproximado aqui, para vocês terem uma ideia. Mas eu acredito que tá dando para perceber. Eu não sei como é que tá. Pelos comentários aqui deu para ter uma ideia, né, gente? Vou tentar aproximar um pouquinho mais aqui só para... Ela não pode ficar, porque o foco da câmera é no rosto, então eu tenho que ficar mais ou menos no alinhamento do meu rosto aqui para vocês terem uma ideia. Mas amanhã a gente mostra com mais detalhes, pode ser? Eu vou deixar ela aqui para encerrar o nosso Eva com ela. Se eu não derrubar isso aqui tudo, tá bom. Vou fazer arte aqui ainda. Muito bem. Betinha tá dando um tchauzinho aí. Eu vou pôr você para cantar aqui agora, diretamente de Israel. Gente, é o seguinte. Salve Leandro Gomes de Barros, né? Como já disseram aí. A gente vai... agora para o nosso encerramento, com essa prece cantada, como eu disse aqui, diretamente da cidade de Nazaré, em Israel. Deixa eu achar aqui. A música vocês vão reconhecer de imediato. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor.
ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Pai nosso juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de
cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí, gente, quem gostou, levanta a mãozinha aí e bate palminha. Não tem jeito de dar grito, né? Pode gritar aí, se os vizinhos ficarem meio assustados, não preocupa não. Muito legal, né, gente? Realmente, vocês que disseram aí que imaginam, né, a energia de um lugar desse, é fantástica, não há dúvida, né? Especialmente quando a gente se encontra disposto a sentir e a colaborar, né, com esse fluxo energético aí do bem. Muito legal, é só um pedacinho, né? A gente tem mais coisas aí depois para mostrar para vocês. A gente espera que isso também toque, né, a alma de cada um aí, te deixe um pouco melhor, né? Mais fortalecido aí para enfrentar aquilo que a vida pede para que seja enfrentado e superado, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui novamente, né? Vamos torcer e vibrar para a Betinha tá bem boazinha e retornar aqui junto conosco. Então amanhã, gente, olha só o tema: diante dos desencarnados, certo? Então, esse nosso comportamento, né, em relação aos nossos irmãos que já fizeram essa passagem antes de nós. É muito importante também a gente conversar sobre mais uma dessas faces da morte, né? Porque muitas vezes também por desconhecimento, ou às vezes por falta de compreensão, outras vezes por falta de aceitação, né? Nós estamos com atitudes muito inadequadas, tá? Às vezes a nossa intenção é das melhores, mas infelizmente nós não estamos colaborando, né, com esses irmãos que já retornaram, tá bom? Então, amanhã o que a espiritualidade, né, tem a dizer para nós sobre isso? Tá bom? Mais um treinamento aqui no nosso Evangelho de Amor. Então é isso, gente. Se fez sentido para você, né? Como já dissemos aqui, não custa nada, né? Deixa um joinha aí. Se por acaso você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Clica aí no sininho, né? Ativa o sininho aí, porque sempre que a gente aparecer por aqui, você receberá uma notificação aí no seu celular. Se precisar entrar em contato conosco, via WhatsApp, pode enviar mensagens de texto ou arquivos de áudio, se for melhor para você. Por aqui também você pode fazer seus pedidos de telas, livros, pendrives, CDs, tem alguns CDs ainda, e também pedidos de links, né, para download. Os recursos aí são para a gente poder continuar movimentando essa obra que é do bem, tá bom? As telas também são, nós chamamos de telas solidárias, né? As telas mais direcionadas para a construção agora do Espaço Jerônimo Mendonça, né? Nós estamos na fase do projeto, agora tem que colocar as ideias no papel, né? Planejar muito bem, porque depois é a fazeção. Então essa é uma fase muito importante para que depois a gente não tenha necessidade de ficar reconstruindo, né? Nem desmanchar nada, muito pelo contrário. Então é isso, gente. Gratidão pela companhia feliz. Você quer mandar algum recado? Betinha tá aqui da banda de lá da câmera, viu? Ela vai falar, o Coffee começa, né? Manda beijo. Ela está mandando beijos para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Amanhã a gente vai estar aqui de novo com toda a alegria do mundo, tá certo? Prepara, pega o beijo, porque é seu, tá bom? Vamos lá? Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, gente. Obrigado.